Né? Só a título de conceito, né? O que é o BPM, né? Business Process Management, o gerenciamento dos processos de negócio. O que é isso, né? O gerenciamento dos processos de negócio, quando eu trabalho com BPM, quando eu trabalho com gerenciar os processos, eu vou inserir sobre os meus processos uma gestão holística, uma gestão centrada na eficiência e na eficácia, né? Então, o gerenciar processos, né, o gerenciamento dos processos de negócio, traz essa abordagem holística para alinhar os processos de negócio da organização com os anseios e as necessidades dos clientes. O CBOC traz que é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio de foco em processos ponta a ponta. Então, gerenciar, né, processos de negócio engloba estratégia, objetivo, cultura, estruturas organizacionais, os papéis, as políticas, os métodos, tecnologias para analisar, para desenhar, para implementar, para gerenciar e para transformar e estabelecer o que nós chamamos de governança de processos. Então, o que é essa governança de processos? O que é essa gestão por processos? É exatamente olhar para tudo aquilo que envolve a sua instituição, como a sua instituição opera sobre as suas atividades, com o foco na entrega de algo útil para o seu cliente. Então, eu preciso entender quem é o meu, quem é o meu fornecedor, quem são as pessoas envolvidas, quem vai gerar a política, quem vai gerar a forma de condução, né, das coisas na empresa, quem são as pessoas que trabalham no processamento das informações ou no processamento dos produtos e como esse produto processado será entregue, né, para o cliente. Se isso será útil, se isso será terá algum valor para o meu cliente. Então, o compromisso, né, do BPM é o compromisso com o valor do processo e do cliente. Então, gerenciar processos tem o foco na entrega, na entrega do melhor processo ou na entrega do melhor produto para o cliente. A visão do gerenciar processo está exatamente em cima da necessidade do cliente. Quando eu tenho essa ideia de gerenciar, né, o gerenciamento de processos, eu preciso pensar em tudo que está envolvido no processo. Né? Quais são as mudanças que eu preciso inserir dentro dos processos, né? Quais são as boas práticas, como é que o mercado tem se comportado em relação ao meu negócio, né? Então, quais são as inovações que eu posso lançar mão aqui para melhorar o meu processo, quais são as boas práticas que já existem em relação à condução desses meus processos, como é que as coisas funcionam e funcionam bem. Então, eu preciso pensar essas mudanças atreladas aí às boas práticas dentro dos meus processos, com a visão de entregar produtos e serviços de qualidade que vão ser aprovadas pelas pessoas. Então, quando eu penso em gerenciar processo, eu tenho toda essa cadeia, né, de entendimentos relacionados aí a todas as fases, né, do processo. Quais são, né, o que é diferencial aí em gerenciar processo, né? Quando eu estou gerenciado, quando eu tenho processos bem gerenciados, eu tenho ideia, né, de como as coisas estão fluindo dentro da minha instituição, né? E aí, quando eu falo em gerenciar processos, eu tenho que ter ideia de
de indicadores, né? Indicadores para medir a efetividade, a eficiência, a eficácia do meu processo. Então, esses são, né, os diferenciais aí que a gente encontra quando a gente adota para a nossa instituição essa gestão por processo. Por exemplo, né, quando eu tenho processos bem definidos, a minha instituição, ela trabalha sobre disciplina. Não uma disciplina imposta, mas uma disciplina em que todo o servidor, todos os meus colaboradores entendem a razão de fazer determinada atividade. Então, as atividades, elas não ficam restritas a fazer por fazer. As atividades, elas começam a ser desenvolvidas na ideia de se agregar valor. E aí, quando eu tenho essa ideia de agregar valor internalizada dentro de cada um dos nossos servidores, aí o nosso servidor vai conseguir pensar no cliente desde o primeiro momento que ele trabalha com o primeiro insumo que lhe chega às mãos. Então, a partir desse momento, eu tenho uma instituição mais disciplinada, uma instituição que tem foco no cliente, uma instituição que tem ideia de como o trabalho começa e como o trabalho é entregue. Então, quando o servidor tem esse entendimento de entradas e as saídas, desde entradas iniciais às saídas finais, o servidor ele entende o processo ponta a ponta. Mesmo que ele não saiba fazer todas as coisas dentro do processo, mas ele entende o papel de cada uma das seções, né, ou das divisões da instituição na transformação, na melhoria daquele processo. Tá? Outra fase é a gerência por processos. Lembra que a nossa instituição ela é gerenciada de forma hierárquica, mas os nossos processos não respeitam a hierarquia. Né? A nossa instituição ela tem um regime autoritário, ali, um regime hierárquico. Alguém responde para alguém, mas o processo não responde um pelo outro. O processo ele caminha em várias divisões. Então, eu tendo essa ideia de que um processo caminha em várias divisões, eu tenho uma ideia de como melhor gerenciar as coisas, para acabar com aquela ideia de silos dentro da instituição. Tem instituição que funciona muito bem a seção, por exemplo, de TI, mas a seção de TI não lida muito bem com a seção de aquisição. Eles são concorrentes, e aí essas concorrências internas dentro das instituições acabam gerando prejuízo para o processo. Imagine só se, por exemplo, a galera da TI ficar emburrada, né, com a galera das compras. Aí vai encaminhar lá para as compras, vai deixar lá nas compras lá, a internet cair, vai deixar lá nas compras lá os computadores ruins. Então, essa harmonia entre as instituições, ela é muito bem percebida a partir do momento que todos entendem quais são os processos, qual é a razão daquela atividade que ele está desenvolvendo. Quando a gente lida com gestão de processo, a gente reduz os desperdícios, porque a partir do momento em que eu listo cada uma das atividades, que eu entendo cada uma das atividades, e eu lanço um foco sobre ela, eu posso jogar um indicador ali de produtividade, um indicador ali de desempenho, um indicador ali, por exemplo, de eficácia ou eficiência, e esses indicadores vão mostrar se eu estou perdendo tempo com aquele processo, se eu estou gastando muito recurso para desenvolver aquele processo, ou se eu estou empregando muita gente ou pouca gente para desenvolver aquele processo. Então, quando eu olho para o processo e eu consigo mensurar as informações ali do processo, eu consigo reduzir, né, os custos relativos à transformação existente ali naquela atividade. E quando eu lanço o olhar sobre a visão
sobre o gerenciamento de processo, eu também consigo uma otimização ou uma inovação em cima dos processos. Porque a partir do momento que eu assisto como é que as coisas são desenvolvidas, eu consigo propor melhorias em cada uma dessas atividades. A partir do momento que eu estou olhando essa atividade, olha, essa atividade aqui é desenvolvida, por exemplo, aqui a gente tinha um processo lá que o processo passava na mão de um gestor para assinatura, ele tinha que passar 4 vezes para o gestor assinar. A mesma pessoa precisava assinar um processo 4 vezes. E isso na época do processo físico. E aí esse processo físico ele demorava demais, porque roda, 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 vai para o João, roda, 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 vai para o João, roda, 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 vai para o João, roda, roda. A gente entrou, a primeira coisa foi transformar esse processo. A gente olhou para esse processo e falou, por que o João assina 4 vezes? O João não pode esperar para ver esse processo lá no final, depois de toda essa documentação juntada, e ele aprovar uma única vez? E aí a gente começou a adotar que o João iria assinar uma única vez. A partir do momento que o João começou a assinar uma única vez, e aí doeu, porque o João começou a olhar para o processo dele e falou, peraí, mas se eu deixar de assinar isso daqui, que influência tem para o processo no futuro? Nós percebemos que a assinatura do João 4 vezes não valia de nada. E aí, depois de muito trabalho, a gente conseguiu tirar essa assinatura do João. Então, o João deixou de assinar. O processo que passava 4 vezes em tempos diferentes, começou a passar uma. Essa uma vez a gente percebeu que ela era desnecessária, porque tinha outra pessoa que assinava, que respondia maior que João, e o João, então, não precisava mais assinar. A gente distribuiu as funções do João para aquele que coloca o documento lá dentro do processo. Então, essa pessoa que insere o documento no processo agora é responsável pelo documento, e o João deixou de assinar. Quem assina agora é só a Maria. São inovações pequenas que a gente só consegue perceber no momento que o foco está no processo. Né? Que a gente consegue analisar o processo, consegue olhar para o processo e falar, poxa vida, tem alguma coisa errada aqui. Né? Para que o João está assinando tanto o processo? Então, aqui é a nossa forma, né, de trabalhar. Esse é a estrutura do BPM-BOK. Tá? O BPM-BOK ele trabalha nessa perspectiva. Tá? Ele tem a perspectiva organizacional. Dentro da perspectiva organizacional, eu tenho o gerenciamento corporativo dos processos. Né? Todos os processos estratégicos, eles passam ali por essa perspectiva gerencial. Né? E eu tenho também a organização de gerenciamento de processo. E dentro da perspectiva de processos, aí sim, é o momento de eu olhar para o processo, de eu modelar o processo, analisar o processo, propor o desenho, transformar o processo e entregar melhorias para o processo. Então, essa seria a estrutura básica que o gerenciamento de processo de negócio trabalha. O BPM, o CBOK, né, o livro, o Corpo de Conhecimento Comum aí de Gerenciamento de Processos, ele trabalha com essa visão, né, sistêmica, né, de organização. Mas, enfim, né, a gente trabalha, né, com foco no cliente ou com foco do cliente? Como é que a sua instituição tem se portado? A sua instituição trabalha com foco do cliente ou a sua instituição trabalha com foco no cliente? Consegue pensar na diferença? Quando eu penso no foco do cliente, eu penso naquilo que a minha instituição faz a partir do momento em que o cliente participa da construção das entregas. Quando eu penso no foco no cliente,
eu penso naquilo que a minha instituição faz, pensando em agradar o cliente. Então, a minha pergunta, onde é que está o foco da sua instituição? A sua instituição trabalha com processos que têm foco no cliente? Ou sua instituição trabalha com processos que têm foco do cliente? Quando a gente trabalha com foco do cliente, eu ouço o que o cliente tem a dizer e eu melhoro as minhas entregas a partir dessa informação que foi captada do cliente. E aí eu tenho a questão da perspectiva, né? O que é a perspectiva? Como é que eu estou enxergando as coisas? Como é que eu vejo as coisas acontecerem? E aí trago aqui alguns exemplos, né, de perspectiva. Você sabe me dizer o que é isso? Para um pouquinho aí, olha para a tela agora. Para de conversar com um colega aí. O que é isso? Isso é a foto, né, de um cristal microscópico. Você consegue me responder o que é isso? Cauda de um camarão. E isso? Um grão de trigo. E aqui, você consegue me dizer o que é? Tá vendo como a perspectiva pode nos enganar? Às vezes, aquilo que o nosso olho enxerga, o nosso cérebro fica confuso. E aí eu não consigo perceber direito o que é. Tá vendo? Então, quando eu tenho uma mudança na perspectiva, eu começo a entender melhor o processo. Quando eu paro de olhar, né? Eu brinco, meu irmão ele tem a péssima mania de encostar na traseira do caminhão, na estrada, para ele sair para buscar o campo de visão e ultrapassar. Eu brinco com ele, falo, meu irmão, não é assim que faz ultrapassagem, você tem que ficar longe do caminhão, porque aí a sua visão fica maior. E aí, como o seu carro acelera mais, você estando longe do caminhão, você consegue perceber se tem perigo ou não para ultrapassar. É aquela brincadeira. Qual é a distância que a mão está do olho? O quanto você está enxergando se a mão ficar colada no seu olho? E se a sua mão se afastar? Olha o quanto de ganho você tem do ambiente quando você afasta a mão. É a mesma informação, né? Eu tenho aqui na minha frente o computador e a minha mão. A mesma informação, eu tenho aqui na minha frente o computador e a mão. Se eu afasto um pouco, eu consigo perceber mais coisas. Por isso que nós, muitas vezes, erramos nas nossas entregas. Porque a gente pensa que o nosso cliente quer tal coisa. E como a gente pensa que o nosso cliente quer tal coisa, a gente entrega aquele negócio do jeito que a gente pensa que o cliente quer. E aí, o nosso foco está no cliente. Eu estou querendo agradar o meu cliente, entregando para ele esse negócio. Só que eu não fui lá ouvir o cliente. Eu não fui lá para perceber, para conversar com o meu cliente lá no meio em que o meu cliente está inserido. Então, como é que eu vou acertar na minha entrega? Como é que eu vou saber o que a pessoa quer se eu não conversei com ela? Por isso que quando a gente pensa em processos, o foco ele precisa estar além de estar no cliente. O foco precisa ser do cliente. Eu preciso ouvir a população para saber o que a população precisa. Eu preciso ouvir o cliente para entender como o cliente precisa da entrega. Já viu aquela questão de eu errar no pedido? A gente erra demais no pedido. Por quê? Muitas vezes nós pedimos, sei lá, uma concessão de
Vamos lá para a concessão de aposentadoria, né? Pensa no foco. Você é o cliente. O que você quer? Aposentar. E aí, como é que a Goiásprev enxerga isso? Bom, ele quer aposentar, ele precisa juntar os documentos todos. Se não juntar os documentos todos, ele não aposenta. Mas espera aí. A Goiásprev tem aí o nosso dossiê. A Goiásprev sabe todas as coisas que nós já passamos enquanto servidores públicos. Para que eu preciso? Eu preciso comprovar as coisas que eu passei, se a Goiásprev já tem tudo. Está vendo que o foco não está na necessidade do cliente? O foco está em pensar aquilo que o cliente possa querer, né? Seria tem um meme agora, né, na internet aí que no Dia das Mulheres, né, alguém dá uma flor para a mulher briga, né? Eu não quero flor, eu quero diamante. Então, essa é a ideia, né? Não falo nada de machismo, pelo amor de Deus, né? Só o meme, né? Que agora as mulheres querem algo de mais valor, né? Então, o que o seu cliente precisa? Já perguntou para ele? Como é que a gente vai perguntar para o cliente em relação à segurança pública, Jair? Você está louco? Bom, os CONSEGs, né, os conselhos de segurança, servem para isso. Para a gente ouvir a população e entregar aquilo que a população está precisando. Tá. As nossas instituições, né, elas têm trabalhado por função. Como é isso? Eu tenho o cara que é o chefe geral, né, seja ele qualquer coisa lá. Aí eu tenho o cara do financeiro, e aí eu tenho o cara da administração, aí eu tenho o cara do TI, aí eu tenho o cara do transporte, aí eu tenho o cara do protocolo, eu tenho os caras, né? E as caras também, né? Desculpe aí. Então eu tenho uma pessoa que responde por aquilo. Quando eu tenho uma pessoa que responde por aquilo, aí eu tenho uma instituição distribuída por funções. Só o João responde por tal coisa. Você já ligou numa sessão? Olha aqui, vê se acontece isso na sua instituição. Na minha não acontece, não. Você já ligou numa sessão e o cara trabalha do lado do João? Olha, eu quero falar com o João. Ih, não, o João não veio hoje. O que você precisa? Ah, eu preciso saber dessa informação aqui, tal, 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 tal. O cidadão, o cara, né, do outro lado do telefone aqui, trabalha do lado, o João está aqui, trabalhando do lado dele. Cara, é o seguinte, o João, ele não veio hoje, e essa informação é só com ele. Então, quando eu tenho essa resposta de que essa informação é só com o João, eu dou para o João a autoridade de responder unicamente pela pasta. Mesmo eu trabalhando na mesma sessão dele, mesmo eu executando as mesmas tarefas dele, mas a resposta, né, que alguém precisa só está na cabeça do João. Imagine se por alguma eventualidade cair um raio do céu, um avião cair em cima do carro do João, uma pedra rolar do morro e esmagar o carro do João, um caminhão passar por cima do carro do João, um OVNI vir e se chocar com o carro do João, e o João deixa de estar entre nós. Aquela informação que só o João teria, ninguém mais tem. E aí a sua instituição fica vendida para o João. Você já pensou nisso? Olha só como é que acontecem as coisas. Eu tenho um cidadão que trabalha 20 anos numa sessão. E aí, uma chefia, né, chefia superior, assume ali a sessão de comando, né? Inclusive da sessão do João. Mas o João tem 20 anos que trabalha ali naquela sessão, ele sabe fazer aquele negócio muito bem, só que, porque o João tem 20 anos que está ali, ele torce, né? Pelo
pelo governo diferente do que ganhou, e o governo que ganhou colocou o chefe do João. E aí esse chefe do João fica ali. João, eu preciso da informação. O João não entrega. Amanhã o chefe do João vem de novo. João, eu preciso de informação. E o João não entrega. Porque o João não gosta do cara, porque quem colocou o cara é inimigo político do João. Isso não acontece em Goiás. Mas é só o João que faz isso. Aquela função, ninguém mais pode fazer. É só o João que executa aquele negócio. Olha só, eu costumo dizer que a instituição fica vendida. O chefe fica sem jeito de tirar o João daquela sessão. O chefe fica sem jeito de colocar outra pessoa no lugar do João, porque é só o João que sabe fazer isso. Então, nós precisamos colocar na nossa mente, tirar essa ideia de funções. O João não pode ser responsável, exclusivo responsável pela instituição. Eu tenho que tirar essas carinhas de dentro do meu organograma e agora quem responde pelo organograma já não é mais o João, porque o organograma responde por processo. Quando o organograma responder por processo, todo mundo entende quais são as etapas do processo. Pode ser que o João seja dispensável para aquele local. E eu vou alocar João em um outro lugar. Isso é a coisa mais comum que tem dentro da instituição, dentro das instituições. Eu precisar realocar o João ou colocar alguém diferente do João para exercer ali aquela função. Mas se só o João souber daquela função, aí, meu filho, aí a gente está lascado, porque eu não posso tirar o João de lá. Mesmo eu não gostando de João, mesmo o João implicando, né? Sentando em cima do serviço. Olha aí a ideia do processo, né? O processo tramita entre as pessoas. Se uma dessas pessoas falhar, o processo continua. Não precisa estar travado na função ou na pessoa do João. Acabou aqui minha bateria. Ah, tá. Olha aí. Cada um atua em parte dos processos e o processo tramita livremente entre as pessoas. Aí eu tenho uma visão, né, do processo ponta a ponta. Todo mundo conhece onde o processo nasce, como o processo nasce, quais são os insumos necessários para esse processo nascer e como esse processo é transformado em cada sessão. E aí eu tenho que tomar cuidado para essa sessão não possuir dono, essa sessão não ser exclusiva do João. Tá? Então, qual a ideia do processo ponta a ponta? O processo ponta a ponta, ele cruza as fronteiras funcionais. O processo ponta a ponta, ele agrega valor ao cliente e ele não agrega responsabilidade ou ele não responsabilidade exclusiva. Ele não agrega poderes excessivos ao João. Tá? Reconhecendo a importância das pessoas. Eu preciso ter ideia que o processo, ele é executado por pessoas. É o João que vai colocar a mão naquela informação e transformá-la em outra informação. É a Maria que vai receber essa outra informação e transformar em uma segunda informação, uma terceira informação. Então, as pessoas vão trabalhar. Quando eu tenho ideia de que as pessoas estão trabalhando com os processos, eu valorizo não apenas o processo em si, mas eu tenho o foco de melhorar as condições de trabalho daquelas pessoas. Tem processo que não anda de forma nenhuma porque não tem condição daquele processo ser executado por aquelas pessoas. Eu não tenho um suporte de TI necessário para a produção daquela informação, eu não tenho o conhecimento necessário, né, distribuído ali para os servidores executarem aquela tarefa, eu não tenho as condições estruturais da sala para produzir a informação. Agora a gente está convivendo aí com essas
coisas virtuais, né? Aí, nessas ideias de coisas virtuais, essa aula, por exemplo, ela tem que ser produzida em casa. Então, toda vez que eu vou dar aula para vocês aqui, eu preciso vir para minha casa, porque lá na minha sessão, as pessoas precisam do espaço para discutir. E se eu ficar lá na minha sessão, eu vou atrapalhar as pessoas discutirem e as pessoas vão me atrapalhar da aula. Então, qual a estrutura básica que a sua instituição precisa ter, no nosso caso, para permitir que o servidor distribua conhecimentos? O caso que a gente achou foi liberar o servidor para trabalhar em casa. E aí, né, a gente entra na ideia de gerenciar por processos. E eu vou parar por aqui. Amanhã a gente continua, então, falando dessas estruturas institucionais. Até lá.